Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo e a Núclea apresentam Letras Pretas. Sejam todas, todos e todes muito bem-vindos ao Letras Pretas, o programa que mergulha na literatura produzida por autores da comunidade negra, através do olhar, da escuta e da escrita de quem a constrói. Eu sou Paloma Santos e aqui comigo o meu parceiro de microfone, o meu queridíssimo amigo Max Apresentador. Salve, salve, simpatia! Fala, mineirinha! Como é bom ser apresentado por essa mulher. E é sempre um privilégio estar nessa roda dividindo histórias, ideias e palavras. E hoje nosso episódio é sobre o livro Muzimba, na humildade sem maldade. E quem nos acompanha nessa conversa é a pessoa preta responsável, que de repente eu posso até fazer uma rima porque ele está aqui do meu lado. E com você, ele não pode vacilar e nem deixa brecha pra Lelê. Com vocês, Akins Quintê. Muito obrigado pela presença, meu irmão. Nossa, que apresentação, hein? Adorei. Que honra. Tamo junto. Vamos que vamos, da hora demais. E finalmente eu escutei uma rima mandando assim, direto do Max. Eu tava sonhando com esse momento, Max, amei. E temos aqui também, um companheiro desse programa, alguém que vai nos ajudar a aprofundar o papo de hoje. Eu tô falando do nosso jornalista, catedrático e leitor atento, Juca Guimarães. Salve, salve, simpatia! Hoje temos aqui no nosso programa um livro que está vivo, é um organismo vivo. Esse livro do Akins Quintê, Muzimba, ele é um livro que marca uma geração de poetas em São Paulo. Ele cria uma nova literatura, um novo jeito de ver a poesia periférica das ruas. O Akins fez uma obra tão grandiosa, que depois dele, todo mundo que chegou e fez rima, frequentou o sarau, tinha um pouco do Akins. Então, é uma obra que marca tanto uma geração como uma época da cidade de São Paulo. Então, vai ser muito legal falar sobre esse livro, sobre a construção dele e a importância do Akins na poesia, na educação, na literatura. É um cara que ama os livros e é um cara que vive as ruas, vive a várzea, vive o samba, é uma figuraça. E para começar, Akins, fala um pouquinho como surgiu essa compilação de poemas Muzimba. Você começou com a ideia de fazer esse livro, e é um livro CD também, né? É um livro que já vem pronto, até com música junto, né? Esse livro aí, se você que me conhece bastante tempo, sabe que eu tenho um livro publicado em 2007 com a Elisandra Souza. Depois eu fiz um livro de poesia erótica em 2011, e eu nunca tinha feito um livro sozinho. Esse livro aí, pra mim, ele é o que eu tenho mais importante e mais interessante, assim, na minha caminhada literária, porque eu ganhei prêmios com alguns poemas, participando de slams, participando também de festival de poesias e pá. Então, eu construí ele com muita calma. Foi de forma independente, porque eu acreditei também que, para ser uma editora naquela época, tinha que ser uma editora que teria que fazer alguma coisa maiores do que eu faço. Por exemplo, eu circulo muito com livro. Eu tinha em mente que pelo menos 1000 livros eu consigo desenvolver sozinho, desenrolando e tal, né? Então eu fiz de forma independente, fui com parceria, somando aqui e ali, com uma parceira minha diagramou, o meu parceiro fez essa capa do livro, e os poemas que tem aí são poemas que tiveram uma caminhada muito legal dentro dos movimentos de saraus, slams e concursos de poesia, pá. E essa coisa importante também da coletividade, né? Eu lembro do Akins chegando no sarau, dando espaço para novos talentos da poesia, falando de poesia com as pessoas, incentivando para saraus novos na cidade, assim. O Akins, ele é um militante, né? Muito forte aqui em São Paulo, da cultura do sarau, da cultura da poesia falada. E desse livro tem um poema, inclusive, que ganhou um prêmio. Teve um ano que a Prefeitura de São Paulo fez um concurso de poesia. E a melhor poesia de São Paulo, da cidade inteira, foi do Akins, né, Akins? Conta um pouco sobre esse prêmio aí, desse poema. Esse poema é o poema Duro no Cabelo, né? Duro no Cabelo e pá, moro? É um poema que, olha que louco, né? Eu fiz esse poema há muito tempo, mais ou menos 2012, 2010. Em 2014 ele rolou assim a galera, né? Eu fiz uma apresentação com a Banda Láfia e eu sempre declamava um poema erótico com a Banda Láfia e tal. Falei, hoje eu quero falar outro poema, moro? Aí eu falar o Duro no Cabelo. E tem essa gravação no YouTube que foi uma coisa assim sensacional mesmo. A galera assim, no Sesc Pompeia, lindo, né? E aí eu participei com esse poema e tal. E fiquei em primeiro lugar, acho que tinha mais de 500 pessoas, eu fiquei em primeiro lugar, assim. E pra além disso, né, foi um poema que marcou uma galera, assim, sabe?
Tem pessoas que falam que por causa do poema começou a se olhar com mais amor também, moro? Começou a entender essa coisa do cabelo crespo enquanto uma coisa bacana também. Então foi um texto que ele movimentou várias ideias. Se você pegar nesse livro, esses dias que me lembrou, parceiro meu tava lembrando que também tem um poema que é o Preta Não Mulata, né? Por causa desses debates, que teve, né? Então esse poema, essa preta não é mulata, essa preta também foi um poema que ele viralizou também na época, assim, que a galera falou, nossa, que textão massa, assim, né? Eu tava um dia no bar, assim, num sambão, aí eu vi uma pretona, eu falei, mano, essa preta não pode ser chamada de mulata nunca, você é doido, tem os caras que chamam de mulata e pá. E eu fiz esse texto, essa preta não é mulata essa preta, você chamando assim, você só maltrata, essa preta não é mulata, tirando onda, né? Então foi esse livro, assim, foi, mano, várias coisas assim que eu falei, caramba, que a parada se viralizou, rolou em muitos movimentos, né? E tem essa coisa do CD, porque esse rolê da musicalidade, eu acho que esse poemas que eu escrevo, ele veio com bastante, eu não posso chamar isso de rap, Max, eu não posso chamar de rap, porque o rap, ele também tem uma cadência, eu já ia entrar te cortando essa, mano, é uma música isso aí, lógico que é um rap, mano, porque você lançou um CD com Não É Mulata Essa Preta, não é isso? Lancei, bateu o clipe, pá, fizemos um clipe, ele é pesadão, quase um trap, mano, 2016, vai fazer 10 anos já, mano, que nós publicamos isso, foi, mas eu acho que é um poema mesmo falado, porque fala, mano, Rico, meu parceiro, o bagulho é 1000 graus, o bicho tem levado a malandragem ali na rima que eu vou devagar, vou mais leve. Temos uma polêmica no Letras Pretas de hoje, pra você que tá ouvindo, afinal, é ou não é rap? Eu quero saber do nosso relator Max. E aí, Max, é rap ou não é? Essa preta não é mulata essa preta. Você chamando assim, você só maltrata. Não é mulata essa preta não é mulata. Dependendo do ambiente, você arruma uma treta. Ah, pelo amor de Deus, se isso não é rap, o que é rap? Rap, ritmo de poesia, total, rap é rap. E esse álbum é ótimo. Esse livro-álbum do Akins tem 62 textos e desses 62, 15 deram música com o arranjo do Tico Pro. E mas o que eu acho mais bacana nessa história do Muzimba é que ele aqui em São Paulo ele foi um marco no lançamento também. Em 2016, quando ele foi lançar o livro lá na Galeria Olido, tem um momento muito emocionante que é da família, né? Tem uma poesia que ele fala da avó dele, né? A matriarca da família, que criou os filhos, os netos, os bisnetos, com muito amor, muito exemplo, muita dedicação. E esse poema, naquele dia, toda a família reunida, foi emocionante. Fala um pouco dessa história, esse poema, falando das gerações, da árvore genealógica, porque as pessoas pretas, às vezes, não sabem quem é o bisavô, quem é o tataravô. Quando a gente sabe quem é e vê o que ela construiu, é muito bonito, né, Akins? Bonito. A minha avó faleceu com 105 anos, mano. Pô, meu, e ela sempre acompanhava nós nos saraus, mano. Ela sempre acompanhava no rolê, tanto que se você olhar as filmagens que tem do 2016, ela tá lá, amor, eu vou, pá. Falei, é mesmo, vó? Não, nós íamos no Virada Cultural, minha avó é uma pessoa muito católica, ela ia com a Nossa Senhora em todo lugar pra cima e pra baixo e tal, né? Eu lembro a primeira vez que eu fui esse poema no sarau do Binho, aquele parceiro escritor do navio, que é do Contos Negreiros, como que é o nome dele mesmo? Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. Eu sei que ele tava fazendo essas curadorias também de cultura, ele falou, mano, esse poema é a coisa mais linda que eu já ouvi, vamos circular. Sabe aquele ano que você tá duro? A gente 2014, 2015, aquele momento que você tá sem o real. Ele falou, vamos circular aqui nas bibliotecas pra você falar esse poema. Nós fomos tipo em 10 bibliotecas. Ele falou, você tem que falar esse poema em todo lugar do mundo, assim, né? Que é o poema que eu falo da minha avó, Marcos. Eu vou lá e falo, a vovó anfitriã, rainha que reza de hoje até amanhã. Aí eu vou falando dos meus tios. E no final do poema ainda eu tiro uma onda. Eu falo, eu nem sei se é poema, mas eu sagro o que eu benzo, né? Um beijo pros Daline, a Raíssa e o Enzo, né? Eu não sei se é, se não é também que se dane e tal. Mas tem uma grandeza nesse meu. Eu adoro esse texto. Ontem eu fiz um trabalho no CCA Palmares que eu falei esse poema e fazia tempo que eu não declamava. E eu pedi pras crianças lembrar dessa árvore deles também. Foi lindo, mano. Então é um poema também que rolou pra caramba. Assim, tem um videoclipe também desse poema. Minha avó tá lá, tamo no quintal, pá. Mó legal, mano. Esse trampo também é massa, velho. E Akins, você também é um cara que faz muito trabalho educacional com crianças e jovens que estão com mídia socioeducativa, né? E isso é muito legal porque muitos deles nunca conheceram poesia, nunca viram literatura, e você tá espalhando esse amor pelos livros também. Esse trabalho seu já foi muito longo, muito tempo, né? Ô, Juca, olha que louco, que interessante, né? Eu trabalhei na Fundação Casa, do lado do estádio do Corinthians, um tempão, né? Trampei lá. Tem moleque que fez algumas participações no Sintonia, no seriado que eu dei aula na Fundação Casa, mano. Eu falei, caramba, vocês é muito inteligente pra estar desse lado daí, né? Tem que dar do lado de cá, pá, criando, fazendo arte, pá. Tem um poema nesse livro aí,
um Muzimba, que é o pelos planos, palmo, os deles aí, pano pra mim, não, entre os danos, que é uma brincadeira com a literação. Isso foi construído na Fundação Casa com os moleques, mano. Porque, tipo assim, eu trouxe essa aula pros moleques, eles chaparam nisso. Porque eu mostrei pra eles, porque como eles gostavam já de ouvir funk, muitas maldades, mano, meu, maneira, né? MC Long, Mundo M. Você conhece Mundo M? Pô, ele usou a literação com M, mostrando poemas do GOG, pesquisa publicada à prova. E aí chegamos a Cruz de Souza, Vozes Veludadas Vozes. Os moleques, caramba, na hora que ia ver, mano, nós tava fazendo uma oficina, nós começava com o funk, nós tava mais conversando de Cruz de Souza do que do MC Long, por exemplo, tá ligado? Vendo a grandeza, vendo que a possibilidade, né? E falando, isso é quase um rap também, é quase um funk. Eu falei, por que não? Então, pra mim, o trabalho lá foi muito importante, mas o que eu digo, né, mano, eu acho que Fundação Casa é como vários presídios, eu acho que não é humano pra ninguém, nem pra quem tá preso, nem pra quem é carcereiro, nem pra quem trabalha em pedagogia. Eu acho que é um sistema ali que destrói a humanidade das pessoas, tá ligado? Coisa linda te ouvir falar, irmão. Pra você que está chegando agora, este é o Letras Pretas e hoje nós estamos conversando com o autor Akins Quintê sobre seu livro Muzimba, Na Humildade Sem Maldade. Sem maldade, eu tenho várias perguntas para te fazer agora. Uma delas é a seguinte: nós temos uma mistura muito grande quando nós temos poetas periféricos como você, como Sérgio Vaz, como a Elisandra, como diversos que tem por aí. E são pessoas que beberam e bebem ou receberam essa informação pelo hip hop. A minha pergunta é, o hip hop chega primeiro na sua vida ou a poesia chega primeiro na sua vida e quando elas se misturam? Hip hop, irmão. O hip hop é o seguinte, eu sei certinho, até 96, 97, eu não queria nem ser visto na sala de aula, eu queria passar despercebido. Só um pouquinho, até 96, 95, mas qual era a sua idade? Quantos anos você tem agora e qual era a sua idade? Faz esse 14, 15 anos eu tinha, tá? Eu sempre fui ligado ao samba, eu fazia parte do grupo aqui, eu tocava vários instrumentos de samba, nós tinha um grupo que chamava Começo de Vida. Quando o Racionais lança Sobrevivendo no Inferno 97, eu me aproximo do rap, mas o que me pegou primeiramente, o Racionais ele foi o caminho pra me ouvir rap mesmo, assim, falei, nossa, mano, só que o DMN, o disco cada vez mais preto, eu bordei o boné 4P, os caras me zoavam, eu tinha 15, 16 anos, os caras me zoavam, tá ligado, os caras pegavam esse P e colocavam várias palavras zoadas pra me humilhar e tal, e aí a partir de 4P tudo, eu tive também uma sorte de andar com os caras da minha quebrada, que você conhece, Max, que era a antiga Força Ativa, mano, que é o preto, que é os caras que andavam com o Zé Luiz da Griot, então os caras que lia muito, não sei se você conheceu o Esquema, Max, o Esquema era um escritor, pra mim era um dos melhores escritores de rap, certo? Quero arrumar encrenca e entrar no mato, pois no mato eu mato e no mato eu morro, só te garanto que do mato eu não corro, pois o mato é meu quintal e minha casa é o morro. Aí o rap do cara em 1990 e pouco, eu falava, nossa, tá ligado? Então a partir disso, eu dei essa sorte de andar com esses caras, e o rap ele já, eu lembro, eu li o livro do Malcolm 2 vezes, a primeira vez que eu li, eu falei, mano, esse Malcolm é mó racista, foi isso. Eu era jovem, e o meu parceiro, e os caras não falou nada, os caras falaram, lê de novo, tá bom, se você achar isso, da hora. Mas a partir daí foi isso, o hip hop, ele abriu a mente pra livros, assim, a partir do rap, aí veio Cadernos Negros, porque esse meu parceiro tinha na quebrada lá o número 19, aí eu conheci o José Luiz da Griot, então a mente abriu, comecei a trabalhar no centro da cidade entregando água, então eu tava perto do conselho da comunidade negra, foi expandindo, mas foi a partir do rap, o rap que falou, vai, acorda, vai negro, caralho, você existe, foi isso que o rap fez comigo. Que lindo ouvir você falar isso, mano. Todos vão ouvir aqui, porque nós estaremos em diversas plataformas, diversos lugares, e as pessoas vão ver isso que você está falando. Para você escrever, você precisa se aprofundar na língua portuguesa, ou não precisa se aprofundar na língua portuguesa, e o nosso dialeto de quebrada já faz com que você seja um bom escritor. Porque a arte, a literatura, tá para além da língua portuguesa, né? O Noel Rosa, ele já falava 1000 anos atrás que já passou do português, né? Nós já brasileiramos e tal. Só que nós tem essa forma de falar de quebrada que a gente tem que valorizar, né? Por exemplo, a própria ideia do nome Muzimba, o Muzimba é uma palavra dos povos de Moçambique, é o corpo que se movimenta. Tem uma parada também de línguas africanas que a gente vai ver que tem essa coisa do plural, né? Várias línguas, não precisa os cara, moro? É os cara. Não precisa falar os caras, tá ligado? Que é uma coisa que a gente acha que não perde no rolê dessa literatura. O que acontece é que a gente sabe quando a gente fala de literatura brasileira, eles querem diminuir a literatura negra, essa literatura periférica, pela forma que somos, pela forma que falamos, pela forma que escrevemos.
somos, tá ligado? Então, eu acredito que não tem a necessidade de se aprofundar. O da hora, eu dou aula de literatura. Quando eu dou aula de literatura e vejo as pessoas criando arte, o que eu sempre mostro é o que eles estão fazendo, se é isso que as pessoas querem. Você escreveu os cara, é isso mesmo que você quer? Morou? Não tô falando que tá certo ou errado. Eu anoto ali se é uma necessidade que você quer. Foi isso que o Alan da Rosa fez com o primeiro livro Punga. Esse Muzimba, o Alan da Rosa ajudou, o Michel Iacchini, eles ajudaram não a corrigir, mas a me notar se era isso que eu queria fazer com algumas coisas de plural, com algumas coisas de... Eu não falo nem dialeto, né? Com essa língua que nós temos na quebrada que nos mantém vivo. É isso? É proposital essas ideias? É proposital. Então vamos que vamos. Não é proposital, então vamos arrumar, se nós quiser, né? Vamos trazer outras ideias. Isso aí, a letra tá viva, é o português, é a letra das ruas, é a voz do povo, é o jeito de se comunicar. Se você fala e a pessoa não entende, aí é um problema. E quando você faz, as pessoas entendem, e aí, a partir do entendimento crescem culturalmente, isso é um grande avanço. E os livros do Aquiles Quintê, todos eles têm essa mistura, tanto do português mais clássico, mais elaborado, que é uma poesia difícil também, com a nossa língua das ruas, com a gíria nova, criar palavras novas, é muito rágil no raciocínio, criar ideias novas com a palavra, achar uma gíria nova. O Aquiles é um gênio, na minha opinião, é um gênio. E também é um cara de muito conteúdo nos poemas, né? Nos textos dele. Eu tenho um preferido aqui no Muzimba, ele até sabe qual que é, né? Que até parece. Porque toda vez que São Paulo faz aniversário, eu sempre toco esse poema, ou ponho nas redes sociais, porque é muito bom lembrar que São Paulo é um avanço, é uma cidade toda cheia de riqueza e tal, mas tem uma marca do racismo muito forte. Ele compara São Paulo com os Estados Unidos, né? Nesse poema até parece. E a gente acha que São Paulo tá tudo suave, tá tudo um doce, mas não tá, né, Kins? Parece que é da hora. Quem gosta muito desse texto aí é o Sérgio Vaz. Ele falou, posso declamar ele por aí? Peguei esse poema aí, né? Jim Crow, né? Eu tava em 2014 falando. Ele falou, nossa, eu vi os caras falando nos Estados Unidos, mas aqui eu não ouvi, pá. Esse texto, ele é louco, né, meu? Meu irmãozinho que ele gosta de declamar esse texto. Parece o Mississippi na década de 40, porque ao pé da letra as velhas leis de Jim Crow. Parece nada mal, parece tudo a pampa. Parece apartheid, mas é algum lugar de Sampa, né? Mano, louco, né, pai? Mano, esse texto aí... Eu vou falar pra você, quando eu escrevi esse texto, eu fiquei em choque, sabia? De publicar esse texto. Eu falei, mano, será que eu publico esse texto? Será que a galera vai levar mal, né, mano? Fazendo essa crítica aí ao Estado. Mas aí depois eu comecei a perceber que também, se marcar, eu não sou nem bem-vindo aqui, mano. Sou filha de nordestino com mineiro, minha avó é mineira, a parte do meu pai é baiana. E as pessoas que se diz paulistana mesmo nem me vê também, como fala que esse cara aí é um cara de nordestino, nem quer também nós. Eu falei, então bora pôr esse texto pra andar, né? Esse texto é massa também. E aí eu também lembrei que essa ideia que o Max trouxe também antes, tem outro texto aí que chama Outras Palavras, que ele também é proposital, e nós também gravamos também, né? Também tá no CD, que é brincando com essas coisas da gíria, pensando nessas coisas de gíria de quebrada, porque quebrada é louco, né? Eu tô na Zona Norte, você vai na Zona Leste, Zona Sul, parece que é outro mundo, já as pessoas se comunicam diferente, pá, tá ligado? Essas coisas, mano, é muito enriquecedor também. Tá ligado, Paloma, minha parceira? Ah, 15, eu tô aqui mais ouvinte, porque eu tô encantada. Eu tô apaixonada, na verdade. Eu tava até brincando que eu quero sequestrar você e sua mulher pra vir morar aqui comigo em Belo Horizonte. Porque a língua é viva. E quando você, como professor, traz essa camada, isso aqui é pra usar, vamos colocar no meu contexto, é um ai só ou é isso mesmo? Porque a gente também tem outras formas de entender essa linguagem de quebrada como sobrevivência. Eu que sou da comunidade LGBT, a gente tem o Pajubá, justamente pra sobreviver. A gente cria uma linguagem que só entre nós a gente entende pra sobreviver nesse mundo cruel contra os nossos corpos, né? E eu acho que a linguagem de quebrada, aqui, com Djonga e todos os outros talentos, né, daqui de Belo Horizonte, a gente tem até umas coisas chamadas BH é nós. É uma linguagem muito específica que quem quer entender, entende. E quem tem o preconceito linguístico é porque não tá se sentindo pertencente e não tá entendendo. Militei aqui um pouquinho. Muito bom, né? O preconceito linguístico. O próprio Marcos Bagno, né? Ele vai trazer essa ideia no livro dele, que é um livro muito legal, cara. De entender que a língua, ela é um rio que corre, ela não é um lago pra você deixar ali preso, né? E eu acho massa esse rolê mesmo de colar em outras quebradas e ver como as pessoas falam, né, mano? É a massa em Salvador, a massa é mil fita, né? Pensar outras paradas. E é muito legal aprender a ouvir, ver como as pessoas se comunicam. E quando a gente não tem preconceito, então, mano, é só evolução só, né? Pins, ainda dentro dessa ideia que a gente está falando de palavras diferentes, às vezes tem o mesmo sentido em cada quebrada, né? Minas Gerais, o Nu, Massa, como setor de Salvador, o Ti, lá em Porto Alegre. Eu conheço um pouco do norte do nosso país, eu fui só até Manaus uma única vez, mas tem as frases específicas de Manaus.
Mano, vou te dar uma ideia na real aqui. Já pensou você desenrolar, conversar com várias quebradas, vários poetas igual você de várias quebradas, e você desenrolar um texto desse, velho? Nossa, que ideia massa, né? Ideia massa mesmo. Aqui, explodiu minha cabeça. E eu acho que se o Max fosse diretor disso aí, enquanto letrista, rapista, talentista, cara, explodiu minha mente aqui. Contem comigo pra fazer a pesquisa aqui em Minas. Fechou? E o Max é jogador também de futebol, joga a bola, o homem. Legal, eu gostei dessa ideia. Adorei, meu. Acho que é isso. Eu acho que isso fortalece demais, né? Nosso movimento de poesia, de literatura, pra além do nosso... Também é isso, né, Max? Você vê que nós circular pelo mundo, e eu tô aprendendo isso porque eu tô participando de vários rolês, pensando em discussão de violência, pensar além de São Paulo também, que às vezes a gente acha que São Paulo é o mundo, tá ligado? Que tudo aqui, que não existe nada pra além daqui. Então, quando a gente troca outras ideias e pra além de São Paulo, você vai pro Nordeste, pro Norte, você fala, parceiro, o bagulho aqui é mil pra você, tá achando que não? Também, então é massa, mano, um aprendizado muito valioso pra nós. Ô, Akins, você é um cara nascido em 1984. 84. Então a gente tem 10 aninhos só de diferença, é quase nada. O que você percebe que mudou na literatura de quando você começou a escrever, que você falou que você tinha uns 14, 15 anos por meio do hip hop, para a literatura de hoje em dia? O que você sente que nós tivemos uma grande revolução ou ainda não tivemos essa grande revolução? Eu te pergunto isso porque a gente tem a famosa Academia Brasileira de Letras, e agora nós tivemos a primeira mulher preta que sentou lá na cadeira, são só apenas 15 mulheres. E eu cheguei a perguntar para o nosso querido professor Oswaldo Faustino, eu perguntei para ele, professor, a gente não deveria ter a nossa Academia Preta de Letras? Queria que você falasse um pouco sobre essas ideias. Olha só, tipo assim, tem esse lado do nosso rolê, que aí o Sérgio Vaz que trouxe brilhantina, muito massa, que é a coisa de colocar a literatura, tirar do pedestal e colocar muito próximo do povo, que isso daí ele foi sensacional, né? De falar, não, até ele fala sempre, não é escritor que tem que ser aplaudido, é o leitor, né? A gente tem que agradecer os leitores, de colocar nas escolas, de transformar bares em saraus, de transformar outros movimentos em sarau, que isso daí foi sensacional, não tem como, né? De uma coisa, de trazer uma independência. Quando nós trabalhamos na Fundação Casa também, foi uma experiência muito interessante, porque foi a partir da literatura periférica e da nossa música que nós também organizamos ideias de literatura, de ter sala. Uma vez eu fiquei dentro de uma rebelião na Fundação Casa, que os moleques falavam, mano, não usou os livros de poesia e nem nossos cadernos, o resto quebra tudo. Eu falei, que bagulho doido, né, velho? Que barato interessante, assim. E aí, ao mesmo tempo, Max, você vê, o barato é racista demais mesmo, assim. Eu acho que a literatura brasileira, no geral, se a gente ficar esperando o aval da elite, nós tá pego, mano. A gente tem o CUT, mano. Pra mim é impressionante como que o Brasil nega o CUT, a literatura do escritor CUT, porque o CUT, ele produz muito e muito bem. Ele é fundador dos Cadernos Negros, ele escreveu em todos os Cadernos Negros, ele escreve contos e poemas muito bem, só que o Brasil nega. E eu conversei com ele já sobre esses bagulho, ele falou, mano, não tô nem me importando, eu quero mais, que ele se dane também, não tô esperando que os brancos me avaliem, eu não quero nem saber. Barato é louco. Poesia, romance e teatro, né? O teatro, mano, muita pesquisa. Muita pesquisa, teatro. Batatinha quando nasce esparrama pelo chão. O racista quando dorme sempre sonha com o negão. Aqui, você é sensacional. Quando a gente conversou com o professor Faustino, o Max lembrou muito bem, como tem a sigla ABL, por que a gente não faz, então, a Academia Black de Letras? Lancei a minha ideia. Pô, é isso, mano. Eu acho que, assim, o Cadernos Negros, que é uma antologia que existe, fundou em 78 com o movimento negro, não esperou, mano, os caras. E a única antologia, talvez, não sei se no mundo, que é ininterrupta. 45 anos, 46 anos ininterrupto, mano. É a única, se não esperar dos caras. Imagina, Max, se não esperar, mano, outra mulher negra, outra pessoa negra, mano, na academia brasileira vai demorar 100 anos. Se nós for por essa régua, nós tá pego, mano. Nós vai morrer sem ser lido, nós vai... Tá ligado? Eu acho que nós temos que fomentar cada dia mais esse rolê nosso de literatura preta, em quebrada, cada dia mais trazer, porque a gente sabe o quanto foi importante pra nós ler esses livros escritos por pessoas negras, sabe? Ver personagens positivos no livro. A gente sabe como isso fortaleceu com a nossa caminhada. Ô, Akins, eu acho que você tá coberto de razão. Você nunca deve passar frio. Eu acho, inclusive, que é o Emicida que fala isso, né?
é nós por nós, né? E é tudo pra ontem. Então eu acho que a gente não precisa de validação desse pacto branco, né? Eu acho que a gente tem que fazer o nosso corre. Inclusive, o Letras Pretas tá aqui justamente pra fazer essa construção linda, né? Temos episódios memoráveis com talentos pretos incríveis. E por falar em talento, e é tudo pra ontem, e é tudo muito rápido, a gente tem um quadro aqui no nosso programa chamado Bate Letra. Podemos fazer? Bora! Ó, então vou fazer a primeira perguntinha então. Defina seu livro em uma palavra. Movimento. Defina-se em uma palavra. Vida. E qual a conexão entre essas duas palavras? Vida em movimento. Parado, a gente é um alvo muito fácil. Dance, lute, lutar pelo direito de dançar. E vamos que vamos. Com certeza, aqui é maravilhoso, maravilhoso. Onde ele chega, ele faz o lugar brilhar. Impressionante, assim. O talento do Aquins para poesia, para discussões profundas. Aí falando do CUT, é impressionante o quanto o CUT é relevante para a cultura negra brasileira. Ele ajudou a criar os Cadernos Negros, que é uma coleção que é uma Diga do Mundo em atividade, e um ano é poesia e o outro ano seguinte é conto, é alternado. E os textos escolhidos por concurso sem indicar o autor. Então, a qualidade do texto é para qualquer pessoa, é muito democrático criar os Cadernos Negros, né? E lançou, com o Evaristo começou com os Cadernos Negros, né, Kins? Com o Evaristo começou com os Cadernos Negros. Isso, a Conceição, a gente tem a Miriam Alves, que é uma referência também, né? O CUT escreveu em todos. Eu fui no lançamento do Cadernos Negros no 23, Max, lá na POSP, eu não esqueço, velho. Eu tinha 16 anos, isso pra mim abriu minha mente, porque nessa época aí, o meu pai tava em cana, mano. E eu tava com a cabeça, tipo assim, tava na quebrada, cheio de dúvidas. E ver o CUT, ver o Obina Equibuco da cidade de Tiradentes declamando, abriu a mente, mano, o horizonte. Eu falei, tem como ser crime, mas tem como ser além disso. Tem como ser triste, mas tem como ser além disso. Então por isso que eu sou grato. Desde o 23 eu não parei de ir no Cadernos Negros. Eu sou um colecionador de Cadernos Negros. Uma época eu tava duro, eu queria vender meus livros, né? Porque eles têm um valor também no mercado. Aí os moleques da Caixa Baixa, falaram, você vai vender seus livros, parceiro? Dinheiro nós arruma, nós sabe que a luta que você tem pra colecionar, né? Não é vender os livros. Então, desde o 33 eu publico no Cadernos Negros, tô sempre publicando textos lá. Esse ano, inclusive, vai sair 2 contos meus que eu tô muito feliz, e foi nessa coisa, Juca. Você manda os textos, coloca um codinome, eu não posso colocar como Aquis, eu coloco o nome, e você ouve, você lê, né? Eles leem e falam, tá bom, tá ruim, vai refazer o texto e tal. E vieram críticas maravilhosas, mas os textos passaram. Ai, Aquis, a gente podia passar aqui o dia inteiro conversando, mas, infelizmente, chegamos ao fim de mais um episódio do programa Letras Pretas. Eu queria te agradecer imensamente pela generosidade em dividir sua escrita e seu pensamento aqui com a gente hoje. Chegamos ao fim, tá doendo sim. Aí, tá vendo? Tudo lembra, né? Arte. Mas é envolvido com arte demais. Sou feliz também, muito obrigado aí. Eu fico feliz porque é nós por nós, como foi dito aqui já, né? Nossos livros, assim, o Juca é um parceiro que sempre fortaleceu também, tá sempre olhando. Ele é um jornalista que ele tem ele tá sempre, né? Os olhos dele tá sempre próximo da gente. Isso é muito legal. Que por ser independente, nós tem que fazer esses corres mesmos. E muito obrigado, assim, tô feliz. Valeu por relembrar os textos aí. Tem textos que nós vai trocando ideia aqui, nós vai lembrando. E prazer te conhecer também, Paloma, sem palavras. E o Max, ele sabe, eu sou fã dele desde essas épocas aí, eu sou fã desde novão. Isso, meu irmão, estamos juntos e misturados, nós agora somos amigos já de longa data. E obrigado mais uma vez ao nosso debatedor Juca Guimarães por essa escolha, por essa leitura sensível e potente. Eu acho muito relevante de falar da literatura contemporânea que está vivo e produzindo. Aqui é um cara do nosso tempo, da nossa geração, que está brilhando aí por todos os lugares, com um livro na mão, vendeu 5 mil exemplares no Muzimba. Esse número para um autor já conhecido de literatura grande é gigante. E de repente, então, é um feito histórico, como se fosse o Pelé fazendo 1000 gols. Então, muita sorte, muito sucesso, e é isso, o livro vende porque é bom. Sensacional! A você que nos ouviu até aqui, fica o convite. Leia o livro Muzimba, na humildade, sem maldade. Compartilhe esse episódio e siga com a gente nessa jornada. Letras Pretas é um espaço de escuta, reflexão e celebração da escrita preta. A gente se encontra no próximo programa. Se tá falando com Muzimba, você tá falando na humildade. Meu parceiro Quintê terminou na qualidade. Valeu, até mais. Tchau! Você ouviu Programa Letras Pretas.
uma apresentação da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, e da Núclea. Apoio Cultural. Shopping Pátio Paulista.